Capítulo 2. Até a hora do almoço, a história do Leitãozinho já era do conhecimento de quase toda Samperone. O bar Le Coq Rouge teve um fluxo constante de clientes, embora pouco tivéssemos a oferecer além de café de chicória. O suprimento de cerveja chegava esporadicamente, e só tínhamos algumas garrafas de vinho, caríssimas. Foi espantoso como tanta gente apareceu por lá só para nos dar bom dia. E você deu uma bronca nele? Mandou ele embora? O velho René, rindo atrás do bigode, segurava o encosto da cadeira e enxugava as lágrimas. Pedira para ouvir a história 4 vezes, e Aurélia contou cada versão mais floreada que a outra, até estar enfrentando o comandante com um sabre enquanto gritava. Troquei um sorrisinho com Helene, que varria o chão do café. Eu não me importava. Ultimamente, não tinha havido muitos motivos para comemoração em nossa cidade. Devemos ter cuidado, disse Helene quando René saiu, depois de saudar-nos tirando o chapéu. Nós vimos quando ele passou pelo correio, se escangalhando de rir outra vez, e parou para enxugar os olhos. Essa história está indo muito longe. Ninguém vai dizer nada. Todo mundo odeia os boches. Dei de ombros. Além do mais, todos querem um pedaço de carne de porco. O pessoal não vai nos delatar antes que a comida chegue. O porco fora levado discretamente de madrugada para a casa ao lado. Uns meses antes, Aurélia, ao cortar barris de cerveja velho para fazer lenha, descobriu que a única coisa que separava a adega labiríntica da adega dos vizinhos, os Folberts, era uma parede de meio tijolos. Havíamos cuidadosamente removido vários tijolos com a cooperação dos Folberts, e esta se tornara nossa rota de fuga de últimos recursos. Quando os Roberts deram guarida a um jovem inglês e os alemães chegaram de surpresa à sua porta ao anoitecer, Madame Forbes alegara não entender as ordens do oficial, dando ao rapaz o tempo justo para fugir para o nosso lado da adega. Os soldados desmontaram a casa inteira, até deram uma olhada na adega, mas com a luz fraca, nenhum deles notou a falha suspeita nas juntas do cimento da parede. Essa era a história de nossas vidas. Insurreições menores, vitórias miúdas, uma breve chance de ridicularizar nossos opressores, barquinhos de esperança em um mar de incertezas, privação e medo. Você conheceu o novo comandante, então? O prefeito estava sentado em uma de nossas mesas perto da janela. Quando eu lhe trouxe o café, ele fez um gesto para que eu me sentasse. Mais do que a de qualquer um, eu pensava sempre, a vida dele se tornara intolerável desde a ocupação. Ele vivia num estado de negociação permanente com os alemães para garantir à cidade suas necessidades básicas. E de vez em quando, eles o tornavam como refém para obrigar os cidadãos recalcitrantes a cumprir ordens. Não foi uma apresentação formal, respondi colocando a xícara diante dele. Ele se aproximou mais de mim, falando baixo. Herberg foi mandado de volta para a Alemanha a fim de dirigir um dos campos de prisioneiros. Aparentemente, havia inconsistências na contabilidade dele. Isso não é surpresa. Ele é o único homem na França ocupada cujo peso dobrou em 2 anos. Eu estava brincando, mas os meus sentimentos com relação à partida dele eram divididos. Por um lado, Herberg fora rude, suas punições eram exageradas, fruto da insegurança e do temor de que seus homens não o achassem suficientemente forte. Mas ele tinha sido bem burro, cego a muitos atos de resistência da cidade, para cultivar alguma relação que ajustasse sua causa. Então, o que acha? Do novo comandante? Não sei. Ele poderia ter sido pior, eu acho. Não desmontou a casa como Berke poderia ter feito, só para mostrar força. Mas, franziu o nariz, ele é inteligente. Precisamos ser mais cuidadosos. Como sempre, Madame Lefebvre, suas ideias combinam com as minhas. Ele sorriu para mim, mas com os olhos. Lembrei-me do tempo em que o prefeito era um homem alegre e falante,
famoso pela camaradagem. Em qualquer reunião da cidade, a voz mais estrondosa era a dele. Alguma coisa chegando essa semana? Acho que vai chegar um pouco de bacon e café. Pouca manteiga. Espero ter rações exatas ainda hoje. Olhamos pela janela. O velho René chegara à igreja. Parou para falar com o padre. Não era difícil adivinhar o que conversavam. Quando o padre começou a rir e René se dobrou pela 4ª vez, não pude deixar de achar graça. Alguma notícia de seu marido? Tornei a me virar para o prefeito. Nenhuma, desde agosto, quando recebi um cartão postal. Ele estava perto de Amiens. Não dizia muito. Penso em você dia e noite, dizia o postal, na bela letra dele, cheia de voltas. Você é a minha estrela guia nesse mundo de loucuras. Eu passara 2 noites em claro, preocupada, depois de receber o cartão, até Helene ressaltar que este mundo de loucuras poderia se aplicar igualmente a um mundo em que a pessoa vive à base de um pão preto tão duro que precisava de uma foice para ser cortado e criava porcos no forno. A última que recebi do meu filho mais velho chegou há quase 3 meses. Estava avançando em direção a Cambrai. Animados, ele disse. Espero que continuem animados. Como vai, Luísa? Não tão mal, obrigado. A filha caçula dele nascera com uma paralisia. Não se desenvolvia. Só podia comer determinados alimentos. E aos 11 anos vivia doente. Mantê-la bem era uma preocupação da nossa cidadezinha. Sempre que havia leite ou qualquer legume seco disponível, chegava uma reserva à casa do prefeito. Quando ela estiver forte de novo, diga que Mimi perguntou por ela. Helene está fazendo uma boneca para ela idêntica à da Mimi. Ela pediu para elas serem irmãs gêmeas. O prefeito deu tapinha na mão dela. Vocês são muito boas. Agradeço a Deus por terem voltado para cá, quando podiam ter ficado na segurança de Paris. Ora, nada garante que daqui a pouco os Boches não desçam marchando a Campos Elsos. E além do mais, eu não poderia deixar Helene aqui sozinha. Ela não sobreviveria a isso sem você. Você se transformou numa moça extraordinária. Paris lhe fez bem. Meu marido me fez bem. Então que Deus o salve. Que Deus salve a todos nós. O prefeito sorriu, pôs o chapéu e se levantou para sair. Samperone, onde a família Besset havia tocado Le Coq Rouge por várias gerações, estivera entre as primeiras cidades a cair nas mãos dos alemães, no outono de 1914. Eu e Helene, com nossos pais falecidos, havia muito e nossos maridos no fronte. Havíamos decidido manter o hotel funcionando. Não éramos as únicas a assumir trabalhos masculinos. As lojas, as fazendas vizinhas e escolas eram quase totalmente dirigidas por mulheres, auxiliadas por velhos e meninos. Em 1915, quase não havia sobrado homens na cidade. O negócio foi bem nos primeiros meses, com soldados franceses passando lá e os britânicos não muito atrás. A comida ainda era abundante. Música e celebração acompanhavam a marcha das tropas, e quase todos nós ainda acreditávamos que a guerra acabaria em questão de meses, na pior das hipóteses. Havia poucas pistas dos horrores que ocorriam nos 160 quilômetros dali. Dávamos comida aos refugiados belgas que passavam com seus pertences balançando em carroças, alguns ainda de chinelos e com as roupas que usavam quando abandonaram suas casas. De vez em quando, se o vento soprava do leste, podíamos ouvir o distante estouro de canhões. Mas, embora soubéssemos que a guerra estava perto, poucos achavam que Samperone, nossa orgulhosa cidadezinha, pudesse se unir às que haviam caído sob o domínio alemão. A prova de quão errados estávamos veio acompanhada do barulho de tiros numa manhã calma e fria de outono, quando Madame Forrege e Madame Deren tinham saído para o seu passeio diário de 6h45 até a Boulanger e foram alvejadas mortalmente ao atravessarem a praça.
Abri as cortinas ao ouvir o barulho e custei a entender o que via. Os corpos daquelas duas mulheres, viúvas e amigas durante quase todos os seus 70 e tantos anos, estirados no chão, com os lenços postos na cabeça e cestas vazias emborcadas em seus pés. Uma poça vermelha viscosa se espalhava em volta delas num círculo quase perfeito, como se viessem de uma entidade. Os oficiais alemães afirmaram depois que atiradores haviam disparado contra eles e que eles agiram em retaliação. Aparentemente diziam aquilo em todas as cidades que ocupavam. Se tivessem tido a intenção de provocar uma insurreição na cidade, não poderiam ter feito melhor do que matar aquelas velhinhas. Mas o ultraje não parou ali. Eles botaram fogo em celeiros e derrubaram estátuas do prefeito Leclerc. 24 horas depois, marcharam em formação na rua principal. Seus capacetes brilhavam ao sol do inverno, enquanto assistíamos estarrecidos em silêncio, em frente às nossas casas e lojas. Eles ordenaram que os poucos homens que restaram fossem para a rua, a fim de serem contados. Os lojistas e os donos das barracas simplesmente fecharam os estabelecimentos e se recusaram a servir. Quase todos nós tínhamos comida estocada. Sabíamos que poderíamos sobreviver. Acho que acreditávamos que eles poderiam desistir diante de tal intransigência e seguir para outra aldeia. Mas então, o comandante Berck decretou que qualquer lojista que deixasse de abrir a loja durante as horas de trabalho normais seriam fuzilados. Um a um, a Boulanger, a Bolchier, as barracas de feiras até Le Coq Rouge reabriram. Relutantemente, nossa cidadezinha voltou a uma rotina taciturna e rebelde. 18 meses depois, pouco sobrara para comprar. Samperone estava isolada das cidades vizinhas, privada de notícias e dependentes dos envios irregulares de auxílio, suplementados por provisões de mercado negro, e eram caras quando disponíveis. Às vezes, era difícil acreditar que a França livre sabia o que estávamos sofrendo. Os alemães eram os únicos que comiam bem. Seus cavalos, nossos cavalos, eram lustrosos e gordos e comiam trigo amassado que deveria ter sido usado para fazer o nosso pão. Eles saquearam nossas adegas e levaram a comida produzida por nossas fazendas. E não era só a comida. Toda semana alguém ouvia a temida batida na porta e uma nova lista de itens era requisitada. Colheres de chá, cortinas, pratos, panelas, cobertores. De vez em quando, um oficial inspecionava primeiro, anotava o que desejava e voltava com uma lista especificando exatamente o que. Eles dirigiam notas promissórias que supostamente poderiam ser trocadas por dinheiro. Ninguém em Samperone conhecia uma única pessoa que de fato tivesse sido paga. O que está fazendo? Estou mudando isso de lugar. Peguei o retrato e o transferi para o canto sossegado, mais distante dos olhares dos visitantes. Quem é? Perguntou Aurélie, enquanto eu ajeitava o quadro na parede depois de pendurá-lo. Sou eu. Virei-me para ele. Não dá para reconhecer? Ah, ele apertou os olhos. Não estava tentando me insultar. A garota no retrato era muito diferente da mulher magra, severa, de pele cinzenta, que me olhava diariamente no espelho, com olhos preocupados e cansados. Eu tentava não olhar para ela com muita frequência. Edward que pintou? Sim, pintou quando casamos. Nunca vi os quadros deles. Não é o que eu esperava. Como assim? Bem, é estranho. As cores são estranhas. Ele pôs verde e azul na sua pele. As pessoas não têm pele verde e azul. E olha, está uma bagunça. Ele não fica dentro das linhas. Aurélia, vem cá. Fui para a janela. Olhe para o meu rosto. O que você vê? Uma gárgula. Dei-lhe um tapa na cabeça. Não, olhe. Olhe bem. Para as cores da minha pele. Você só está pálida. Olhe mais. Embaixo dos meus olhos. Nas rugas do meu pescoço.
Não me diga o que espera ver. Olhe de verdade. Depois me diga as cores que realmente vê. Meu irmão observou meu pescoço. Seu olhar passeou lentamente pelo meu rosto. Vejo azul, disse ele, embaixo dos seus olhos, azul e roxo. E sim, verde descendo pelo pescoço. E laranja. Alors, pode chamar o médico. E seu rosto tem 1000 cores diferentes. Você é uma palhaça. Somos todos palhaços, disse eu. Edward apenas vê isso com mais clareza do que as outras pessoas. Aurélien subiu correndo para examinar no espelho e se atormentar em relação aos azuis e roxos que sem dúvida encontraria. Não que precisasse de muita justificativa naquela época. Estava apaixonado por pelo menos 2 garotas e passava muito tempo barbeando a pele macia e juvenil com a navalha cega de nosso pai, na tentativa vã de apressar o processo de amadurecimento. É lindo, disse Helene recuando para olhar o quadro, mas o quê? É um risco tê-lo pendurado. Quando passarem por Lille, os alemães queimarão obras de arte e consideração subversivas. O quadro de Edward é muito diferente. Como ter certeza de que não vão destruí-lo? Helene se preocupava. Preocupava-se com os quadros de Edward e com o temperamento do nosso irmão, com as cartas e as anotações no diário que eu fazia em pedaços de papel e enfiava em buracos de vigas. Quero o quadro aqui, onde eu possa vê-lo. Não se preocupe, o resto está seguro em Paris. Ela não pareceu convencida. Quero cor, Helene, quero vida. Não quero olhar para Napoleão nem para os quadros idiotas de cachorros lúgubres do papai. E não vou deixar que eles... Apontei com a cabeça para a rua onde soldados alemães de licença fumavam ao lado do chafariz da cidade. Decidam o que eu posso ou não olhar dentro da minha casa. Helene balançou a cabeça de um lado para o outro, como se eu fosse uma tola e ela tivesse que consentir. E depois foi servir a Madame Louvière e Madame Durand, que apesar de terem comentado várias vezes que o meu café de chicória tinha gosto de esgoto, haviam chegado para ouvir a história do leitãozinho. Eu e Helene dormimos na mesma cama naquela noite, ao lado de Mimi e Jean. Às vezes fazia tanto frio, mesmo em outubro, que temíamos encontrá-los congelados em suas roupas de dormir. Então ficávamos todos bem juntos. Era tarde, mas eu sabia que a minha irmã estava acordada. O luar entrava pela fresta das cortinas, e eu via perfeitamente os olhos dela, arregalados, fixos num ponto distante. Calculei que ela estivesse se perguntando onde estava o marido naquele instante, se ele estava agasalhado, acantonado em algum lugar parecido com a nossa casa, ou congelando numa trincheira, olhando para a mesma lua. Ao longe, uma explosão abafada revelava uma batalha distante. Sophie? Sim. Falávamos o mais baixo possível. Às vezes você se pergunta como vai ser se eles não voltarem? Fiquei em silêncio no escuro. Não, menti. Porque sei que eles vão voltar, e não quero que os alemães captem mais nenhum minuto de medo em mim. Eu me pergunto, disse ela. De vez em quando me esqueço do rosto dele. Olho as fotografias e não consigo me lembrar de nada. É porque você olha muito para elas. Às vezes, acho que gastamos as fotografias de tanto olhar para elas. Mas não consigo me lembrar de nada, do cheiro, da voz. Não consigo me lembrar de como é estar do lado dele. É como se ele nunca tivesse existido. E aí penso, e se for isso mesmo? E se ele não voltar nunca? E se for pra gente passar o resto da vida assim, tendo todos os movimentos determinados por homens que nos odeiam? Não sei se consigo. Apoiei-me em um cotovelo e estiquei o braço por cima de Mimi e Jean, para pegar na mão da minha irmã. Consegue sim, falei. Claro que consegue.
Jean-Michel voltará para casa e a sua vida será boa. A França será livre e a vida será como era antes, melhor até. Ela ficou ali calada. Eu agora tiritava embaixo das cobertas, mas não ousava me mexer. Minha irmã me assustava quando falava assim. Era como se na sua cabeça houvesse um mundo de terrores e combatê-los fosse para ela 2 vezes mais difícil que para o restante de nós. Sua voz estava baixa, trêmula, como se ela estivesse segurando as lágrimas. Sabe, depois que me casei com Jean-Michel, eu era muito feliz. Era livre pela primeira vez na vida. Eu sabia o que ela queria dizer. Nosso pai sempre fora rápido com o cinto e firme com os punhos. A cidade tinha-o como mais benevolente dos patrões, um pilar da comunidade, o bom e velho François Besset, sempre pronto para contar uma piada e tomar um gole. Mas nós conhecíamos a ferocidade do temperamento dele. Nossa única tristeza era nossa mãe ter ido antes dele e não ter podido aproveitar uns anos fora de sua sombra. A sensação é de que trocamos de agressor. Às vezes acho que passarei a vida inteira curvada à vontade de outra pessoa. Você, Sophie, eu a vejo rindo, determinada, muito corajosa, pendurando quadros, gritando com os alemães. E não entendo de onde vem isso. Não consigo me lembrar de como era viver sem medo. Ficamos caladas. Eu ouvia meu coração batendo. Ela achava que eu era destemida, mas nada me amedrontava mais do que os medos da minha irmã. Havia uma nova fragilidade nela naqueles últimos meses, uma nova tensão em volta dos seus olhos. Apertei a mão dela. Ela não retribuiu. Entre nós duas, Mimi se mexeu, jogando um braço em cima da cabeça. Helene largou a minha mão, e eu vi apenas sua silhueta quando ela se virou para o lado e enfiou com delicadeza o braço da filha mais novo para baixo das cobertas. Estranhamente tranquilizada com esse gesto, tornei a me deitar, puxando as cobertas até o queixo, para parar de tremer. Carne de porco, disse eu no silêncio. O quê? Imagine só, um porco assado, com sal e azeite na pele, cozida até ficar bem tostadinha. Pense nas dobras tenras de banha quente, na carne rosada e macia, desmanchando entre os dedos. Talvez com uma compote de maçã. É isso que nós vamos comer em semanas, Helene. Imagine que gostosura vai ser. Carne de porco? É, carne de porco. Quando me sinto fraquejar, penso naquele porco, com aquela barrigona gorda. Penso nas orelhinhas crocantes e nos pernis úmidos deles. Quase ouvi o sorriso dela. Sophie, você está maluca. Mas pense nisso, Helene. Não vai ser bom? Você consegue imaginar a cara da Mimi com banha de porco escorrendo pelo queixo? Que sensação isso vai causar na barriguinha dela? Pode imaginar com que prazer ela vai tentar tirar os pedacinhos do meio do dente? Ela riu a contragosto. Não sei se ela se lembra do gosto da carne de porco. Não precisa de muito para lembrar, falei. Da mesma forma que não precisa de muito para fazer você se lembrar de Jean-Michel. Um dia desses, ele vai entrar em casa e você vai se jogar aos braços em volta dele. E o cheiro, a sensação do abraço dele, a envolvendo pela cintura, serão tão familiares para você quanto seu próprio corpo. Quase deu para ouvir os pensamentos dela fugindo. Eu a convencera. Pequenas vitórias. Sophie, disse ela após um instante, você sente falta de sexo? Todo santo dia, respondi. 2 vezes mais do que penso naquele porco. Houve um breve silêncio. Começamos a dar risadinhas. Então, não sei por quê. Estávamos gargalhando tanto que tivemos que tapar a boca para não acordar as crianças. Eu sabia que o comandante voltaria. Ele acabou aparecendo 4 dias depois. Chovia forte, um dilúvio,
e nossos poucos clientes, sentados diante das xícaras vazias, olhavam sem enxergar através das janelas embaçadas. No salão, o velho René e Monsieur Pellier jogavam dominó. O cachorro de Monsieur Pellier, o homem tinha que pagar uma tarifa aos alemães pelo privilégio de ter o animal. Estava entre os pés deles. Muita gente se sentava ali diariamente, para não ter que ficar sozinha com os próprios medos. Eu estava justamente admirando o cabelo da Madame Arnault, que minha irmã acabara de prender, quando as portas de vidro se abriram e ele entrou no bar, ladeado por 2 oficiais. O ambiente, antes caloroso, pleno de conversas e camaradagem, de repente ficou em silêncio. Saí de trás do balcão e enxuguei as mãos no avental. Os alemães não visitavam nosso bar, salvo para fazer requisições. Eles frequentavam o Bar Blanc, no alto da cidade, que era maior e possivelmente mais amistoso. Sempre deixamos claro que não éramos um espaço agradável para as forças de ocupação. Eu me perguntava o que eles iriam levar de nós naquele momento. Se perdêssemos mais pratos e xícaras, teríamos que pedir emprestados aos clientes. Madame Lefebvre. Fiz um gesto de cabeça para ele. Eu podia sentir os meus clientes me olhando. Foi decidido que a senhora fornecerá refeições para alguns oficiais. Não há espaço suficiente no Bar Blanc para nossos recém-chegados comerem com conforto. Eu o via com clareza pela primeira vez. Ele era mais velho do que eu pensara. Tinha uns 40 e tantos anos, talvez, embora com os soldados fosse difícil dizer. Todos aparentavam ter mais idade. Receio que isso seja impossível, Herr Comandante, eu disse. Não servimos refeições nesse hotel há mais de 1 ano e meio. Mal temos provisões suficientes para alimentar nossa pequena família. Não podemos fornecer refeições no padrão que seus homens exigirão. Estou ciente disso. Haverá suprimentos suficientes entregues a partir do início da semana que vem. Espero que a senhora produza refeições adequadas a oficiais. Entendo que este hotel já foi um estabelecimento refinado. Tenho certeza de que isso está dentro da sua capacidade. Ouvi minha irmã expirar atrás de mim, e sabia que ela se sentia como eu. O medo visceral de ter alemães em nosso pequeno hotel foi temperado pelo pensamento que havia meses prevalecia sobre todos os outros. Comida. Haveria sobras, ossos, com que fazer caldo. Haveria aromas culinários, porções roubadas, rações extras, fatias de carne e queijo para serem secretamente subtraídas. Mas ainda assim, não sei se o nosso bar será adequado para vocês, comandante. Estamos privados de confortos aqui. Eu é que decidirei onde meus homens estão confortáveis. Gostaria de ver suas acomodações também. Talvez aloje alguns homens aqui. Ouvi o velho René resmungar. Sacre bleu, valha-me Deus. Esteja à vontade para examinar as acomodações, Herr Comandante, mas descobrirá que os seus antecessores nos deixaram muito pouco. As camas, os cobertores, as cortinas, até o encanamento de cobre que alimentava as pias já são propriedade alemã. Eu sabia que corria o risco de irritá-lo. Eu deixara claro, num bar lotado, que o comandante desconhecia os atos dos próprios homens, que o seu conhecimento, no que tangia nossa cidade, era falho. Mas era vital que meus concidadãos me vissem como obstinada e teimosa. Ter alemães em nosso bar tornaria Helene e a mim alvos de fofocas, de boatos maldosos. Era importante que nos vissem fazer de tudo que pudéssemos para detê-los. Volto a dizer, madame, eu avaliarei se as acomodações são adequadas. Queira me levar para conhecê-las. Ele fez sinal para seus homens permanecerem no bar. Haveria um silêncio absoluto ali até depois que tivessem partido. Endireitei os ombros e fui devagar para o corredor, esticando o braço para pegar as chaves na passagem.
Senti os olhos do salão inteiro sobre mim quando saí, com as minhas saias farfalhando, os passos pesados do alemão atrás de mim. Destranquei a porta do corredor principal. Eu deixava tudo trancado. Acontecia de ladrões franceses roubarem o que os alemães ainda não haviam tomado. Aquela parte do prédio cheirava a mofo e umidade. Eu não ia ali havia meses. Subimos a escada em silêncio. Eu estava agradecida por ele se manter vários passos atrás de mim. Parei no alto, aguardando que ele chegasse ao corredor. Depois destranquei o primeiro quarto. Houve uma época em que eu chorava só de ver o nosso hotel assim. O quarto vermelho já fora o orgulho de Le Coq Rouge. O quarto onde eu e minha irmã havíamos passado nossas noites de núpcias. O quarto onde o prefeito hospedava os visitantes ilustres. O aposento abrigara uma vasta cama de 4 colunas guarnecidas com tapeçarias vermelho sangue, e sua janela generosa dava para os nossos jardins principais. O tapete era da Itália, a mobília de um chanteau na Gasconha, a colcha de uma seda encarnada da China. Já tiveram lustre dourado e uma enorme lareira de mármore, onde o fogo era aceso todas as manhãs por uma camareira e permanecia aceso até a noite. Abri a porta, recuando para o alemão poder entrar. O quarto estava vazio, salvo por uma cadeira perneta no canto. As tábuas do piso haviam sido despojadas no carpete e estavam pálidas, cobertas por uma camada grossa de poeira. A cama tinha ido embora havia muito tempo, com as cortinas entre as primeiras coisas roubadas quando os alemães tomaram a nossa cidade. A lareira de mármore fora arrancada da parede. Por que razão, eu não sei. Não acredito que ela pudesse ser usada em outro lugar. Acho que Becker simplesmente quisera nos desmontar ao retirar todas as coisas belas. Ele entrou no quarto. Cuidado onde pisa, adverti. Ele olhou para o chão e viu o canto do quarto onde tinham tentado arrancar as tábuas do piso para fazer lenha na primavera anterior. A casa era muito bem construída, o assoalho muito bem pregado, e eles desistiram depois de só terem conseguido arrancar 3 tábuas compridas ao cabo de várias horas de trabalho. O buraco, um ó enorme de objeção, expunha os caibros do térreo. O comandante ficou parado por 1 minuto, fitando o chão, levantou a cabeça e olhou em volta. Eu nunca estivera sozinha no quarto com um alemão e estava com o coração em pulos. Dava para sentir um vestígio de cheiro de cigarro e ver os respingos de chuva em seu uniforme. Olhei sua nuca e segurei as chaves entre os dedos, pronta para golpeá-lo com o punho armado, se ele me atacasse de repente. Eu não seria a primeira mulher que precisara lutar pela honra. Mas ele se virou e perguntou: "Estão todos tão ruins?" "Não", respondi. "Os outros estão piores." Ele me olhou tão demoradamente que quase corei. Mas eu me recusava a deixar aquele homem me intimidar. Olhei de volta para o seu cabelo grisalho cortado à escovinha, seus olhos azuis translúcidos, estudando-me por baixo daquele cap. Meu queixo continuava empinado, minha expressão impassível. Finalmente, ele se virou, passou à minha frente, desceu as escadas e entrou no corredor escuro. Parou bruscamente, olhou para meu retrato e piscou 2 vezes, como se só então tivesse registrado que eu o mudara de lugar. "Mandarei uma pessoa informá-la de quando esperar a primeira entrega de comida", disse ele. Passou resoluto pela porta e voltou para o bar.